Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Venham as águas, esse é o tema das nossas reflexões no Evangelho de João. E nós já estamos entrando no capítulo 3 de João. E nós vamos hoje e na próxima segunda-feira falar de um encontro muito especial que Jesus teve com um fariseu ilustre chamado Nicodemos. Então hoje nosso tema é Nicodemos. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, dos versículos 1 a 10 hoje. E na próxima segunda-feira nós daremos continuidade. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com você. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer a vocês: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Temos aqui, então, Jesus ensinando a Nicodemos sobre o novo nascimento. Essa narrativa diferencia todas as coisas que acabamos de ver anteriormente. Muitos dos judeus em Jerusalém professavam, como vimos, crer no Senhor, mas ele sabia que não era a fé genuína que possuíam. Nicodemos foi uma exceção. O Senhor reconheceu nele, na fala dele, um desejo sincero de realmente conhecer a verdade. O versículo 1 deveria começar com um mas. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos era conhecido como um mestre entre o seu povo. Talvez viesse ao Senhor em busca de instrução para que pudesse voltar aos judeus com este aprendizado. A Bíblia não nos conta por que Nicodemos de noite foi ter com Jesus. A explicação mais óbvia é que ficaria com vergonha de ser visto com Jesus, visto que o Senhor não fora aceito pela maioria do povo judeu. Entretanto, ele foi ter com Jesus. Nicodemos reconheceu que o Senhor era um mestre enviado por Deus, já que ninguém poderia efetuar tantos milagres sem a ajuda direta de Deus. Apesar de toda a sua educação, Nicodemos não reconheceu o Senhor como Deus manifesto em carne. Ele era como muitos dos nossos dias, que dizem que Jesus foi um grande homem, um professor maravilhoso, um exemplo por excelência. Todas essas afirmações ficam aquém da verdade completa, pois Jesus era e é Deus. À primeira vista, a resposta do Senhor Jesus não parece ter relação com o que Nicodemos acabara de falar, pois o Senhor disse: Nicodemos, você veio a mim à procura de ensino, mas o que você realmente precisa é nascer de novo.
Este é o ponto de partida. Você precisa nascer de cima. Caso contrário, você nunca poderá ver o reino de Deus. O Senhor introduziu essas palavras maravilhosas com a impressão em verdade, ou seja, assim seja, assim seja. Essas palavras alertam para o fato de que uma verdade importante está sendo pronunciada, por isso em verdade, em verdade. Nicodemos, ele estava à espera da vinda do Messias para libertar Israel do poder romano. O Império Romano estava no controle do mundo naquela época, e os judeus estavam sujeitos às suas leis e também ao seu governo. Nicodemos ansiava pela época em que o Messias estabeleceria o seu reino na terra, quando o povo judeu seria chefe entre as nações e quando todos os seus inimigos seriam destruídos. Agora, o Senhor avisa Nicodemos de que para poder entrar nesse reino, uma pessoa precisa nascer de novo. Assim como o primeiro nascimento é necessário para termos vida física, do mesmo modo o segundo nascimento é necessário para a vida divina. Então essa expressão nascer de novo também pode significar nascer de cima ou nascer do alto. Em outras palavras, você só pode entrar no reino de Cristo se tiver a sua vida transformada. Visto que o seu reino será justo, seus súditos devem ser justos também. Ele não poderia reinar sobre pessoas que continuassem em seus pecados e também em seus delitos. Novamente, vemos aqui quão difícil era para os homens entenderem essas palavras do Senhor Jesus. Nicodemos, então, insistiu no significado literal. Ele não conseguia entender como um adulto poderia nascer de novo. Ele ficou a imaginar sobre a impossibilidade física de um homem entrar no ventre materno para poder nascer. Nicodemos ilustra bem como o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e eles não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Jesus explicou a Nicodemos que ele deveria nascer da água e do Espírito, caso contrário, ele jamais poderia entrar no reino de Deus, o reino que ele esperava. O que Jesus quis dizer com isso? Muitos insistem que o significado de água é literal e que o Senhor Jesus falou das necessidades de batismo para a salvação. Entretanto, tal ensinamento é contrário à Bíblia. Através da palavra de Deus, lemos que a salvação é somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Batismo é para os que já são salvos e não um meio de salvação. Alguns sugerem que a água nesse versículo, na verdade, se refere à palavra de Deus. Em Efésios 5, 26, a água está intimamente associada à palavra de Deus. Também em 1 Pedro 1, 23, também em Tiago 1, 18. Registram que o novo nascimento ocorre por meio da palavra de Deus. Portanto, é bem possível que a água nesse versículo se refira então à Bíblia. Queridos, sabemos que não há salvação sem as Escrituras. O pecador deve se apropriar da mensagem contida na palavra de Deus antes que possa haver um novo nascimento. Mas a água também refere-se ao Espírito Santo. Esse assunto nós vamos deixar para amanhã. Que Deus abençoe você. E até segunda-feira, com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Lembre-se, é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus.